Olá, bom dia! Pode chegar, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo. Agora são 8 horas, 31 minutos pelo horário de Brasília. O convite você já sabe. Vamos juntos começar esse dia bem informados? A partir de agora, você confere as notícias do Brasil e do mundo desta quinta-feira, desse 12 de janeiro. Vamos então de destaques. Segurança de Brasília passa por mudanças desde os ataques aos três poderes no domingo. Por 9-2, Supremo Tribunal Federal mantém afastamento de Ibanez Rocha do governo do Distrito Federal por 90 dias. Unesco promete ajudar o governo brasileiro a recuperar o patrimônio destruído. Nos destaques internacionais, Rússia vai lançar nave para resgatar astronautas na Estação Espacial Internacional. A gente te conta tudo isso e muito mais a partir de agora. A segurança de Brasília passa por mudanças desde os ataques de domingo, desse 8 de janeiro. Entre elas está o aumento de efetivo policial, principalmente na esplanada dos ministérios. Vamos conferir. Os ataques ao Congresso Nacional, ao Supremo Tribunal Federal e ao Palácio do Planalto levantaram dúvidas sobre as falhas na segurança da capital federal. O Gabinete de Segurança Institucional estuda adotar novas medidas para aperfeiçoar a proteção e a vigilância do Palácio do Planalto, sede do governo federal. Entre o que é planejado está a instalação de câmeras mais modernas nos prédios, inclusive com tecnologia de reconhecimento facial. O GSI também estuda aumentar o efetivo de militares que integram os batalhões que fazem parte da proteção diária do edifício e alterar o protocolo de atuação dos batalhões. Nesta quarta-feira, a esplanada dos ministérios esteve fechada por determinação do interventor na segurança do Distrito Federal, Ricardo Capelli. Isso acontece após a Advocacia Geral da União e a Procuradoria Geral da República identificarem notícias de que grupos extremistas estariam convocando novas manifestações em todas as capitais do país. Hoje eu estou aqui e vou acompanhar pessoalmente na esplanada dos ministérios a operação. No domingo, o secretário de Segurança Pública do Distrito Federal estava nos Estados Unidos. Então, acho que essa é uma diferença básica, porque você faz segurança pública com liderança comum. Capelli também realizou a exoneração de todos os comandantes que tinham atribuição operacional no dia dos ataques de radicais e diversas autoridades indicadas pelo ex-secretário de Segurança Pública, Anderson Torres. O STF, o Supremo Tribunal Federal, decidiu manter o afastamento de Ibanez Rocha do governo do Distrito Federal por 90 dias. E também votou pela manutenção da prisão preventiva do ex-secretário de Segurança, Anderson Torres. Por 9-2, o Supremo Tribunal Federal decidiu que Ibanez Rocha vai ficar afastado do governo do Distrito Federal por 90 dias, em decorrência dos ataques que aconteceram em Brasília no último domingo. Em julgamento em plenário virtual, o STF também votou por manter a determinação de prisão preventiva do ex-secretário de Segurança do DF, Anderson Torres, e do ex-comandante da PM, Fábio Augusto Vieira. 8 ministros acompanharam o relator, ministro Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes, Edson Fachin, Carmen Lúcia, Dias Toffoli, Luiz Roberto Barroso, Luiz Fux, Ricardo Lewandowski e Rosa Weber. André Mendonça e Nunes Marques divergiram da decisão. E nesta quinta-feira, o plenário virtual do STF começou a julgar se mantém a decisão de Moraes, que determinou o impedimento de qualquer tentativa de bloqueio de vias públicas ou rodovias em todo o país. A proibição também vale para bloqueios ou invasões que interrompam o tráfego em prédios públicos ou o acesso a esses edifícios. E o presidente Lula recebeu em ato simbólico o texto da intervenção federal na capital do país, aprovada pelas duas casas do Congresso. Vamos conferir mais informações com a repórter Jaqueline Fonseca. Senadores e deputados foram hoje até o Palácio do Planalto entregar o texto aprovado pela Câmara e pelo Senado, que autoriza a intervenção federal na área da segurança pública aqui no Distrito Federal. A lei prevê que o decreto precisa ser aprovado pelo Congresso Nacional, o que aconteceu ainda ontem. Na Câmara, o texto foi aprovado em votação simbólica sem discussão.
No Senado, houve ressalvas dos parlamentares alinhados ao ex-presidente Jair Bolsonaro. A entrega do texto foi um ato simbólico para demonstrar união das casas em defesa da proteção do patrimônio e da democracia brasileira. O ato de entrega do projeto de decreto legislativo, número 1 de 23, editado por Vossa Excelência e referendado pelo Congresso Nacional, cumpre o rito democrático, legal e constitucional da efetivação dessas ações que, por certo, terão rumo daqui para frente com muito diálogo, mas com muita firmeza em defesa dos preceitos maiores da nossa Constituição. A representação do Senado e da Câmara tem significado de diagnóstico da resposta institucional que o país deu a partir dos eventos do último domingo. Os três poderes da União, de igual forma como foram atacados, de igual forma responderão ao fascismo e ao terror. Este ato de hoje poderia ser só um ato trivial, mas esse ato representa a demonstração e a manifestação inequívoca do Congresso Nacional, pelos presidentes de suas casas, pelos seus líderes partidários, de que o terror não terá lugar nesse país. Somente quem participou daquela Constituição de 88 sabe o quanto foi primoroso a gente conseguir terminar a carta do jeito que nós terminamos aquela carta, com possivelmente o momento mais rico que o Congresso Nacional viveu. E eu quero que vocês saibam que não haverá hipótese, qualquer gesto que contrarie a democracia brasileira será punida dentro daquilo que a lei permite punir. Todo mundo terá direito de se defender, todo mundo terá direito à prova da inocência, mas todo mundo será punido. E eu quero agradecer a vocês por esse gesto de vocês. Eu, sinceramente, não gostaria de ter feito uma intervenção. Eu gostaria de ter resolvido isso conversando, mas as pessoas que estavam lá não estavam dispostos sequer a conversar, porque eles faziam parte daqueles que estavam praticando vandalismo no Brasil. E agora a gente fala sobre a posse ministerial. Sônia Guajajara assumiu nesta quarta-feira no Palácio do Planalto o Ministério dos Povos Indígenas e Aniele Franco o Ministério da Igualdade Racial. Sônia Guajajara assumiu nesta quarta-feira no Palácio do Planalto o Ministério dos Povos Indígenas. O evento contou com a presença do presidente Lula. Foi um momento histórico. Sônia é a primeira indígena a ocupar um cargo de ministra. Na mesma solenidade, Aniele Franco assumiu o Ministério da Igualdade Racial. Em seu discurso, ela homenageou a irmã Marielle Franco, ex-vereadora do Rio de Janeiro, assassinada em março de 2018. As cerimônias de ambas, que não seriam realizadas conjuntamente, tiveram que ser remarcadas em uma só solenidade após o ataque à sede dos três poderes no domingo. E a Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura vai ajudar o governo brasileiro a recuperar o patrimônio depredado por manifestantes radicais em Brasília. A representação da Unesco no Brasil colocou especialistas em restauro à disposição do governo federal. Eles devem atuar no restauro de obras de arte, mobiliário e dos próprios prédios atacados no último domingo. A agência aguarda a conclusão do levantamento dos danos provocados para definir, junto com o governo federal, quais especialistas podem trabalhar ao lado de técnicos brasileiros. O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional deve concluir o inventário inicial ainda hoje. E antes do intervalo, trazemos a previsão do tempo para você para essa quinta-feira. O calor aumentou em várias regiões do país, no sul, principalmente em Porto Alegre. A previsão é que seja a capital mais quente hoje. Mas, com o calor, as chuvas também chegam. Aquela mistura certeira de tempo quente e umidade trazem temporais, principalmente para a região sudeste. Vamos conferir agora como fica o tempo hoje em algumas cidades do país. Começamos por Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Conforme falamos, o dia será de calor com pancadas de chuva pela tarde e à noite. A máxima chega aos 35 graus, dia muito quente por lá. Agora falamos da região nordeste do país, de João Pessoa, na Paraíba.
O dia também será de sol, com pancadas de chuva pela tarde e à noite, mas a máxima não chega tanto, fica ali na casa dos 30 graus, um pouco menos quente que o sul. Para finalizar, falamos de São Paulo. Vamos juntos, então, dar uma olhada em como está o céu aqui na capital paulista. Choveu muito nessa madrugada, o céu está fechado, tem bastante nuvem. Ontem o sol deu as caras, apareceu um pouquinho à tarde. A previsão é que hoje seja também um dia de calor, mas com pancadas de chuva pela tarde e à noite. A máxima chega aos 28 graus. E veja a seguir, Rússia vai lançar nave para resgatar astronautas na Estação Espacial Internacional. E se você está querendo dar aquela virada na sua vida profissional, não perca. A gente te conta quais são as profissões em alta em 2023. É já já. Seja bem-vindo mais uma vez, estamos de volta ao vivo, agora são 8 horas e 45 minutos pelo horário de Brasília. Voltamos com destaque internacional. Após a falha no sistema de aviação dos Estados Unidos, que provocou o cancelamento de milhares de voos em todo o país, a Casa Branca se pronunciou e disse que vai garantir que esse problema não aconteça novamente. A falha no sistema de aviação dos Estados Unidos, que provocou milhares de cancelamentos e atrasos em voos, exigiu um pronunciamento da Casa Branca. Na manhã desta quarta-feira, a Administração Federal de Aviação Americana ordenou uma suspensão temporária de todas as partidas de voos domésticos, depois que um processo-chave foi prejudicado. Por conta da falha, as tripulações não teriam acesso a informações essenciais para voar em segurança. A Administração Federal de Aviação e o Departamento de Transporte vão continuar sendo transparentes sobre a causa da falha e sobre como vão garantir que um problema dessa magnitude não ocorra de novo. Nosso foco número 1 é garantir a segurança de quem estiver viajando, e o foco número 2 é garantir que isso não aconteça outra vez. Após o ocorrido, autoridades informaram que as operações estavam sendo restauradas gradualmente, mas o fato é que o caos gerado pela manhã refletiu no resto do dia. De acordo com informações do site FlightAware, mais de 1.300 voos foram cancelados e outros 9.000 sofreram atrasos até o início da noite desta quarta-feira. Em uma entrevista à emissora MSNBC, o secretário de Transporte dos Estados Unidos, Pete Buttigieg, declarou que não havia evidência de um ataque criminoso, mas que essa possibilidade não poderia ser descartada. A Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos se manifestou no Twitter e informou que segue investigando as causas da falha. E a Organização das Nações Unidas alertou que o novo plano de controle migratório americano pode violar os direitos humanos fundamentais. Vamos conferir. A porta-voz do Escritório de Direitos Humanos da ONU, Ravina Shamdasani, disse que o novo plano de fiscalização das fronteiras dos Estados Unidos corre o risco de minar os fundamentos básicos dos direitos humanos internacionais e do direito dos refugiados. O Escritório de Direitos Humanos da ONU está preocupado com o fato de as medidas recentemente anunciadas pelos Estados Unidos não cumprirem a Lei Internacional de Direitos Humanos e a Lei Internacional de Refugiados. O direito de buscar asilo é um direito humano fundamental e todos os que buscam proteção devem ter seu caso avaliado individualmente. O que nos preocupa é que essas medidas se prestam a expulsões coletivas de pessoas sem a oportunidade de avaliar individualmente a reivindicação de cada pessoa. Na semana passada, o presidente americano Joe Biden anunciou um novo plano migratório que implica que as pessoas que chegam irregularmente à fronteira têm maior probabilidade de serem expulsas imediatamente. Além disso, ficam proibidas de entrarem em território americano por 5 anos. Como parte do plano, Biden permitirá a entrada mensal de até 30.000 pessoas de Cuba, Haiti, Nicarágua e Venezuela, desde que tenham um patrocinador no país e cheguem de avião para não sobrecarregar os agentes que patrulham a fronteira. O Japão e o Reino Unido assinaram um acordo que vai permitir uma maior integração entre as tropas de defesa dos dois países. O acerto foi celebrado pelos primeiros ministros Rishi Sunak e Fumio Kishida na histórica Torre de Londres. O pacto estabelece base legal para a presença de tropas britânicas e japonesas em seus recíprocos territórios, com fins de treinamento e outras operações. O Reino Unido qualificou o acerto, cuja negociação começou em 2021, como o acordo de defesa mais importante entre os dois países em mais de um século.
O pacto também é mais uma prova dos esforços do Japão para fortalecer as alianças. Tóquio vem revolucionando a política de defesa e já havia assinado em 2022 um acordo semelhante com a Austrália. Respectivamente, segunda e terceira maiores economias do mundo, China e Japão são parceiros comerciais importantes, mas suas relações deterioram há alguns anos. Tóquio denuncia regularmente a atividade marítima chinesa em torno das ilhas Senkaku, cuja soberania é reivindicada por Pequim. Desde o fim da Segunda Guerra Mundial, o Japão adotou uma constituição pacifista, que limita sua capacidade militar exclusivamente a ações defensivas. Entretanto, no mês passado, o governo japonês aprovou um plano para dobrar os gastos militares até 2027 e alertou que a China é o maior desafio estratégico para a segurança dos nipônicos. O Reino Unido também endureceu o discurso em relação a Pequim. Em novembro, o primeiro-ministro Rishi Sunak descreveu o gigante asiático como um desafio sistêmico aos interesses britânicos. Também nesta quarta-feira, ministros japoneses visitaram Washington em uma iniciativa para modernizar as relações com os Estados Unidos. Na sexta-feira, o premier Fumio Kishida desembarca na capital americana para dar continuidade ao giro pelos países integrantes do G7. No Afeganistão, pelo menos 5 pessoas morreram em um atentado na entrada do Ministério das Relações Exteriores em Cabul, capital do país. O ataque ocorreu enquanto uma delegação chinesa era guardada. O atentado também deixou feridos. Uma equipe da agência France Presse fazia uma entrevista no Ministério da Informação nas proximidades e o motorista que estava esperando viu um homem armado e com uma mochila passar ao seu lado antes de detonar os explosivos que levava. Os talibãs afirmam ter melhorado a segurança no Afeganistão desde que voltaram ao poder em agosto de 2021. Mas, nos últimos meses, foram registrados vários ataques, grande parte reivindicada pela base local do grupo extremista Estado Islâmico El Khorasan. A Rússia anunciou que vai enviar uma nave substituta para trazer de volta à Terra 3 astronautas que estão na Estação Espacial Internacional. O foguete que a tripulação deveria utilizar para retornar para casa sofreu um importante vazamento em dezembro do ano passado. A Soyuz MS-22, cápsula que deveria trazer de volta os russos Sergei Prokopiev e Dmitry Petelin, além do americano Frank Rubio, sofreu um importante vazamento de líquido de refrigeração no início de dezembro. Os técnicos ainda não sabem o que causou a avaria, mas acreditam que ela possa ter sido ocasionada por pequenos meteoritos de origem natural ou por detritos artificiais em órbita. A Agência Espacial Russa informou que vai enviar a Soyuz MS-23 sem tripulantes no próximo dia 20 de fevereiro. Inicialmente, o lançamento desta nave estava previsto para 16 de março, ocasião em que o foguete levaria mais 3 astronautas para a plataforma. A Estação Espacial Internacional é um dos poucos setores em que Rússia e Estados Unidos ainda cooperam após o início da guerra da Ucrânia em fevereiro de 2022. A plataforma foi lançada em 1998, durante um período de colaboração entre Moscou e Washington, após intensa corrida espacial entre os dois países durante a Guerra Fria. E olha só, um levantamento feito por uma consultoria em recrutamento estudou empresas de 14 segmentos da economia, de pequeno, médio e grande porte, para conferir quais são as profissões em alta no mercado de trabalho. Se você está pensando em fazer uma transição de carreira, de dar uma guinada na sua vida profissional, vamos conferir com o Leonardo Félix os cargos que podem render um salário de até R$80 mil por mês. E, claro, o que fazer para conquistar a tão desejada vaga de emprego. Está querendo dar aquela virada na sua vida profissional? 2023 promete boas oportunidades em diversos segmentos da economia brasileira. Mas é preciso estar atento aos cargos em destaque e aos perfis mais procurados pelo mercado de trabalho. Uma pesquisa elaborada pelo Page Group, um conglomerado mundial do segmento de recursos humanos, mostra as tendências de contratações das empresas para este ano. O estudo destacou 14 setores econômicos, entre eles serviços financeiros, sustentabilidade, marketing e digital, recursos humanos, logística e tecnologia da informação. Segundo a Page Group no Brasil, as empresas estão procurando profissionais com visão mais estratégica, com habilidade em negociação e gestão, para melhorar a produtividade e expandir negócios. De ir para entrevistas ou de procurar oportunidades onde o profissional tem uma visão um pouco mais holística do que ele vai fazer do trabalho dele. Destacamos para você alguns cargos em alta. Nos bancos tem visibilidade o gerente de fusões e aquisições. No setor de sustentabilidade, o cargo de CSO, ou simplesmente diretor de sustentabilidade. No marketing e no digital, o líder de marketing na América Latina. Na área de RH, o cargo de líder de aquisição e administração de talentos.
Em logística, a posição de gerente de compras. E na tecnologia da informação, o gerente de dados e análises. Diante de cargos e salários tão atraentes, buscamos orientação de um especialista em recrutamento sobre o comportamento do mercado neste ano e de como conquistar a tão desejada vaga de emprego. A primeira coisa que o profissional deve fazer, como as empresas fazem, é um mapeamento, né? Um mapeamento das empresas que ele gostaria de trabalhar. As empresas, durante um processo seletivo, eles consideram muitos profissionais que fazem uma pesquisa sobre o mercado, que entendem do segmento que estão atuando. Então, essa seria a primeira dica. Que quanto mais opção, né, maior for o número de empresas, maiores são as possibilidades, né? E aí um ponto muito interessante, levando já quando o candidato for convocado para uma entrevista, é ele saber a importância de fazer os links, né? O que a vaga precisa e o que ele tem na carreira. Fazer essa interação do que ele pode ser útil para a empresa, porque assim ele vai conseguir entender se a empresa vai oferecer oportunidade que cabe dentro do perfil dele também. E já tem gente se beneficiando desse momento positivo para tentar se recolocar no mercado de trabalho. Esse é o caso da Célia. Eu participei de alguns processos do final do ano passado para cá e eu continuo ainda, eu fui aprovada em alguns, mas ainda não comecei. Está sendo incrível, é uma troca muito legal com as pessoas, tanto com o pessoal de RH, quanto com a gestão das vagas para as quais eu participei. Então tem sido uma troca muito legal de conhecimento, não só técnico, mas a parte de skills também, de desenvolvimento, de autoconhecimento, tem sido muito legal. Tem que fazer a gestão da sua carreira e buscar fazer a diferença na área para a qual você está buscando trabalhar. É isso que vai fazer você se destacar e conseguir ser chamado para alguns processos seletivos. Não perca tempo, seja proativo, aproveite as oportunidades em sua vida profissional em 2023. É isso aí, oportunidades interessantíssimas. Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Às 10 horas, Patrícia Velenic chega com mais informações e à 1 da tarde, eu e ela esperamos por você. Até lá!